Livro de Esdras, capítulo 5, versos de 1 a 5. Diz assim a palavra de Deus. Ora, os profetas Ageu e Zacarias, filho de Ido, profetizaram aos judeus que estavam em Judá e em Jerusalém, em nome do Deus de Israel, cujo espírito estava com eles. Então se dispuseram Zorobabel, filho de Sealtiel, Jesua, filho de Josadaque, e começaram a edificar a casa de Deus, a qual está em Jerusalém, e com eles os referidos profetas de Deus, que os ajudavam. Nesse tempo, veio a eles Tatenai, governador daquém do Eufrates, Setar-Bozenai e seus companheiros, e assim lhes perguntaram: quem vos deu ordem para reedificardes esta casa e restaurardes este muro? Perguntaram-lhe mais: e quais são os nomes dos homens que constroem esse edifício? Porém, os olhos de Deus estavam sobre os anciãos dos judeus, de maneira que não foram obrigados a parar, até que o assunto chegasse a Dario e viesse resposta por carta sobre isso. Amém? Eu quero meditar com vocês, à luz desse texto bíblico, sobre o seguinte tema: enfrentando o desânimo espiritual. Enfrentando o desânimo espiritual. E o desânimo espiritual pode ter muitas causas. Pode ter causas físicas, como aconteceu com Moisés, como aconteceu com Elias. Eles estavam esgotados fisicamente, como consequência disso, eles também ficaram esgotados espiritualmente. Mas às vezes as causas do nosso desânimo espiritual são emocionais. Nós temos muitas vezes na igreja decepção com pessoas, decepção com o pastor da igreja, decepção com os irmãos da igreja. Há muitas pessoas que estão feridas, magoadas, machucadas, e por causa de acidentes de relacionamento, a pessoa se desanima espiritualmente. Mas, irmãos, a pior situação é o desânimo espiritual. É quando nós deixamos de orar, é quando nós deixamos de ler a Bíblia, é quando a gente vem para a igreja sem ânimo, sem vibração espiritual. A gente leva a vida cristã sem profundidade, sem compromisso, sem seriedade com Deus. A gente está espiritualmente esgotado. E esse texto vai nos dar o pano de fundo também, alguns princípios espirituais, como reverter essa situação de desânimo espiritual. E eu quero, como diz o pastor Hernandes, a guisa de introdução, colocar para você aqui uma coisa que eu chamo a sua atenção, porque isso é muito sério. Veja lá no capítulo 4 de Esdras, versos 4 e 5. Esdras, capítulo 4, versos 4 e 5. O que é que diz aí na sua Bíblia? Então, as gentes da terra desanimaram o povo de Judá, inquietando no edificar. Alugaram contra eles conselheiros para frustrarem o seu plano. Todos os dias de Ciro, rei da Pérsia, até o reinado de Dario, rei da Pérsia. Preste atenção. Aqui nós temos o fato de que forças espirituais são levantadas no mundo espiritual, usando circunstâncias, usando pessoas, usando situações para nos desanimar espiritualmente. Há uma luta espiritual. Há uma batalha espiritual dentro de nós. Todas as forças do mal, elas conspiram. E é por isso que o apóstolo Paulo diz que a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, mas contra principados e potestades nas regiões celestes.
O pastor Rick Warren, que escreveu aquele livro, Uma Vida com Propósito, um homem que tem sido usado por Deus grandemente no mundo todo. Perguntaram para ele, pastor Rick Warren, quando é que o senhor sente desânimo espiritual? Ele diz, toda segunda-feira. Toda segunda-feira, quando eu volto para a igreja, que eu tenho que começar a semana na igreja, me dá uma vontade de desistir, me dá uma vontade de assinar minha carta de demissão, me dá vontade de largar tudo que eu estou fazendo. Tudo que eu estou fazendo. Sem contar, meus amados irmãos, que nós somos alvos do inimigo. Uma palavra maldita, uma colocação mal feita, muitas vezes nos fere, nos desanima, e a gente usa isso. E o diabo usa isso para alimentar dentro de nós ressentimentos, tristezas, e diz, eu não vou mais me dedicar a Deus, eu não vou mais trabalhar na igreja, eu não vou mais servir a Deus na igreja, eu estou desanimado. Esse texto, do capítulo 4 para o capítulo 5, diz que a obra ficou parada durante 16 anos. 16 anos o povo ficou desanimado espiritualmente. Quem nessa noite aqui, fecha os olhos aí, quem aqui nessa noite está desanimado espiritualmente? Desanimado. Desanimado espiritualmente. Se Deus fizer uma radiografia da sua alma, Ele vai encontrar alegria no seu coração nessa noite. Vai encontrar prazer, alegria em servir ao Senhor. Você está servindo ao Senhor com alegria, com satisfação. Você está vibrando com as coisas de Deus. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Você sente isso? O texto vai nos mostrar que o povo não estava sentindo isso. E aqui nós temos 4 argumentos no texto bíblico. Como reverter essa situação de desânimo para nós termos ânimo espiritual. Vamos ler o versículo 1 do capítulo 5, vamos lá? O que é que diz aí? Ora, os profetas Ageu e Zacarias, filho de Ida, profetizaram aos judeus que estavam em Judá e em Jerusalém, em nome do Deus de Israel, cujo espírito estava com eles. Presta atenção. O primeiro passo para nós revertermos um desânimo espiritual é nós escutarmos o que Deus está falando conosco através da sua palavra. Então, em nome de Jesus nessa noite, escuta o que Deus vai falar para o seu coração nessa noite. E veja bem, que aqui não é palavra de homem. Deus está usando 2 profetas, Ageu e Zacarias. Eu queria que você fosse para o livro desses profetas, está lá. Está lá, os 3 profetas da reconstrução. Ageu, Zacarias e Malaquias. Não foi a palavra desses homens, a mera palavra, mas esses homens, no contexto aqui, eles eram profetas de Deus. A palavra de Deus vinha através da boca deles. E essas profecias, e essas mensagens que eles falaram ao povo de Israel, para animar o povo, para tirar o povo do desânimo, foi registrado pelo Espírito Santo, de forma inspirada, e está lá nos livros que têm os seus nomes, Ageu e Zacarias. Escutar Deus pela sua palavra. Primeiro porque a palavra de Deus, ela confronta o nosso pecado. Se você for lá para Ageu, capítulo 1, você vai descobrir claramente que a palavra de Deus nos confronta. E o livro de Ageu, capítulo 1, diz assim no versículo 2, assim fala o Senhor dos Exércitos. Esse povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo, acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas, enquanto essa casa permanece em ruínas? Veja que esse Ageu está sendo usado por Deus para confrontar o povo, porque o povo estava cuidando dos seus interesses, cuidando dos seus negócios. O povo estava desanimado. A casa de Deus, a obra de Deus,
O trabalho de Deus não estava na agenda diária do povo, porque o povo estava ocupado com as suas coisas. E meus amados irmãos, se nós não formos confrontados todos os dias pela palavra de Deus, o nosso coração seca, a nossa vontade de orar vai-se embora, nós ficamos vulneráveis às tentações, aos pecados. A palavra de Deus, ela é restauradora para a nossa alma. É a palavra de Deus que nos anima, que nos fortalece. A palavra de Deus confronta o nosso pecado. Mas eu queria que você abrisse lá em Zacarias, capítulo 1, versículo 3, para você entender o que o povo estava ouvindo pela boca de Zacarias. Zacarias, capítulo 1, versículo 3. Está com a Bíblia aberta, lê comigo. O que diz aí? Portanto, diz-lhes, assim diz o Senhor dos Exércitos, tornai-vos para mim, diz o Senhor dos Exércitos, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Irmãos, isso é muito sério. Deus estava com o povo, mas o povo estava longe de Deus. E é através dessa palavra aqui, que não somente confronta o nosso pecado, mas é essa palavra que produz arrependimento. Essa palavra que quebranta o coração. Essa palavra que restaura a alma, que ilumina os olhos. Veja lá, no final do capítulo de Zacarias, Deus convidando o povo, chamando o povo. Deus convocando o povo. E eu queria que você entendesse, a partir do versículo 10, do capítulo 12. Zacarias 12, 10, e sobre esta casa, casa de Davi, sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei o espírito da graça e de súplicas. Olharão para aqueles a quem traspassaram, planta-leão como planteia por um indigente, e chorarão por ele. Como se chora amargamente pelo primogênito. Irmãos, que coisa extraordinária. Diz que todas as famílias, cada família à parte, suas mulheres à parte, todos se quebrantaram diante de Deus em arrependimento. Você quer ser animado nesta noite? Nós temos aqui o sacramento da Santa Ceia. Você pode olhar para Cristo nesta noite, você pode se quebrantar diante dele. E o sangue de Jesus Cristo vai purificar o seu coração. Você vai ter novamente a alegria da salvação. Você vai ter novamente prazer nas coisas de Deus. Você vai sentir a força de Deus tocando sobre a sua vida. E é tão interessante que essa palavra de Deus poderosa, ela não somente confronta o nosso pecado, nos leva ao arrependimento, mas essa palavra também ela reorienta as nossas prioridades. Eu nunca vi uma resposta tão pronta de uma mensagem profética quanto a resposta das mensagens que o profeta Ageu pregou. O profeta Ageu pregou e o povo disse, não, vamos obedecer. O que significa? Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão o quê? Acrescentadas. Deus é a prioridade da minha vida. Deus é o centro da minha vida. Deus é o projeto da minha vida. Todas as outras coisas devem estar colocadas debaixo do senhorio de Deus. E o povo toma essa decisão. A palavra de Deus, ela também revela-nos, mostra-nos como nós podemos agradar a Deus. Como nós podemos fazer essa vontade de Deus. Irmãos, eu fico impressionado com a quantidade de crentes que fica discutindo coisas difíceis das Escrituras, coisas complicadas das Escrituras. O próprio apóstolo Pedro, inspirado pelo Espírito Santo, coloca lá na sua carta que nos escritos de Paulo há pontos difíceis de entender. O próprio apóstolo Pedro coloca isso, Escritura Sagrada. E tem gente que fica discutindo, e aí um grande pensador cristão diz, minha gente, o problema na vida cristã não é descobrir, não é buscar resposta daquelas coisas que eu não sei, mas é colocar em prática aquilo que eu já sei, está revelado na palavra, está claro.
Segundo Timóteo, capítulo 3, versículo 16, diz que a palavra de Deus, ela é útil. Ela é útil. Preste atenção. A profecia de Deus, a palavra de Deus é útil. Abre a sua mente, abre o coração. Não existe nada mais útil para você viver espiritualmente, para você se reanimar espiritualmente, do que a palavra. Ela admoesta, ela ensina, ela corrige, ela confronta, ela consola, ela encoraja. É a palavra de Deus que nos levanta, que nos restaura, que nos anima. E é tão bonito nesse texto, porque as exortações de Ageu e Zacarias caem sobre aquele povo como palavra de Deus profética, revelação de Deus inerrante. E essa palavra vai produzir um quebrantamento, uma mudança de vida e uma mudança de atitude no povo de Israel. Mas vamos lá para Esdras capítulo 5. Versículo 1. Como reverter essa situação de desânimo? Primeiro, escutando Deus por meio da sua palavra. Segundo lugar, vamos ver aí no versículo 2. O que é que diz? O que é que diz no versículo 2? Então se dispuseram Zorobabel, filho de Sealtiel, e Jesua, filho de Josadaque, e começaram preste atenção. Todo crente desanimado, todo crente que está com crise de desânimo espiritual, não está envolvido na obra de Deus. E o que o texto vai nos ensinar aqui, é que nós precisamos escutar a voz de Deus, e precisamos voltar a trabalhar para o Senhor. Colocar a mão na massa. Preste atenção, meu irmão. Você, quando foi convertido pelo Espírito Santo, você foi inserido no corpo, você foi batizado no corpo. E o corpo, que é a igreja, para funcionar, para crescer, para se desenvolver, precisa do seu trabalho, do seu esforço, da sua participação. E é tão interessante, porque o desânimo espiritual faz com que o crente ele se torne uma pessoa autofocalizada. O foco dele não é Deus, o foco dele não é a igreja, o foco dele não é missões, o foco dele é ele. Eu me amo, eu me adoro, eu não posso viver sem mim. Pode observar, quando você está desanimado, tudo que você fala é eu. Você é o centro do universo. Todo crente, quando está desanimado, nós nos enchemos não somente de alto, foco, mas também a gente se enche de autopiedade. A gente começa a ter pena da gente. A gente começa a achar que nós estamos fazendo demais, que a gente está sofrendo demais. É tão interessante isso. Quando Elias estava desanimado, esgotado, deprimido, ele chega para Deus e diz: Senhor, me mata porque eu estou só. Não tem mais ninguém. Só eu sou crente. Só eu sou bom. E esses crentes bons de hoje, eles estão tudo desigrejados, porque dizem: não tem igreja boa para mim. Eu sou o cara. Eu sou o espiritual. Eu sou e me basta. Eu posso ser crente sozinho. Não, meu irmão. Não, senhor. Você está desanimado? Qual é o seu ministério na igreja? O que é que você está fazendo para Deus? O que é que você faz para Deus fora da igreja? Quais são os ministérios que vocês estão envolvidos? O que é que você está contribuindo para a obra de Deus? Preste atenção. Às vezes a gente passa por crise, por dificuldades, mas do ponto de vista prático, só o fato da gente ter o compromisso e a obrigação, às vezes você vem arrastado, puxado para a igreja, mas você ouve uma palavra, você ouve
uma mensagem, você ouve um louvor, você participa do culto, você recebe o abraço de um irmão. Porque a igreja, tem gente ruim, mas a igreja é onde Deus ordena a sua bênção. É na comunhão, é na unidade, é no companheirismo, é na solidariedade. Deus ordena a sua bênção quando nós estamos unidos como irmãos. Volta a trabalhar, meu irmão. Volta a trabalhar. Quantas pessoas estão envolvidas aqui com o ministério da igreja? Levanta a mão, só para eu ver. Quem está trabalhando para Jesus hoje? Ixi, o desemprego está grande aqui. Se você não trabalha para Deus, você não está envolvido na igreja, você vai para a balada, você vai fazer programas, outros, mas se você tem compromisso com Deus, você vem, você luta, você é abençoado, você tem experiência com Deus, Deus usa você. Se você está com motivação certa, se você está com o coração focado em Deus, em servir ao Senhor, pode ter certeza que você será animado. Terceiro lugar, versículo 3. Primeiro lugar, quer sair do desânimo? Escuta Deus através da Bíblia. Quer sair do desânimo? Volta a trabalhar para o Senhor, meu irmão. Deixa de ser crente de história. Ah, eu já trabalhei muito nessa igreja. Ah, eu já fiz isso. E tem gente que tira os retratos e guarda para mostrar. Olha, eu já fiz isso. Eu já fiz isso. Irmãos, a obra de Deus não para. Deus disse para Josué, Josué, vamos lá, anima. Assim como eu fui com Moisés, eu serei o quê? Contigo, vamos para frente. A obra não parou. A obra não terminou. O seu compromisso com a obra de Deus só termina quando você morrer. Terceiro lugar, versículo 3. Vamos ler juntos aí. O que diz? Nesse tempo, vem a eles Tatenai, governador daquele do Eufrates, e Setar-Bozenai e seus companheiros, e assim lhes perguntaram: quem vos deu ordem para reedificardes essa casa e restaurardes este muro? Presta atenção. Se você quer reverter essa situação de desânimo, persevere em meio à oposição, às críticas, às dificuldades. Irmãos, quando você diz assim, eu vou trabalhar para Deus, eu vou me consagrar a Deus, eu vou servir ao Senhor, começa a oposição. Você que é mulher, crente, seu marido vai dizer, virou barata de igreja agora? Leva a cama para lá, vai dormir lá. E o negócio começa dentro de casa. Você começa a enfrentar dificuldades, problemas. Você começa a passar por problemas do trabalho. Você começa a ser convidado e a ter uma agenda que vai prejudicar a sua agenda com Deus, só porque você assumiu um compromisso com Deus. Por isso que Jesus Cristo diz, quem tem posto a mão no arado não pode olhar. Não está dizendo que você não quer, não. Não pode. Se você olhar para trás, meu irmão, você não vai. Se você olhar para as dificuldades, se você olhar para as circunstâncias, você não vai. Você não serve a Deus. E é tão interessante isso. J. Parker, ele diz que os olhos do inimigo e os olhos de Deus estão sobre nós em tudo que nós fazemos na vida. Presta atenção. Existe um Big Brother espiritual na sua vida. Um é o capeta que faz, o outro é Deus que faz. Cada passo que você dá, cada decisão que você toma, cada compromisso que você assume, o diabo está vendo e o Senhor está vendo. E Deus vê e Ele conhece o nosso íntimo, Ele conhece as nossas motivações, Ele conhece o nosso ser, Ele sabe. Ele sabe que o diabo está ao nosso redor, rugindo como leão, para nos detonar, para nos prejudicar.
Eu queria que você voltasse lá para o capítulo 4. Os inimigos fazem parar a construção do templo. E como é que eles fizeram isso? Além de consultar os conselheiros para desanimar o povo, para criticar o povo, para dizer que aquilo que eles estavam fazendo era errado, eles usaram agora o poder governamental. Surge um cara lá, escreve uma carta endereçada ao rei Artaxerxes. E é tão interessante isso. No versículo 12, versículo 12 a 16, diz assim: teus servos, os homens daquém do Eufrates, e em tal tempo, seja do conhecimento do rei, que os judeus que subiram de ti, vieram a nós a Jerusalém. Eles estão reedificando aquela rebelde e malvada cidade, e vão restaurando os seus muros e reparando os seus fundamentos. Veja que eles estão denegrindo a obra que está sendo feita, obra de Deus. Saiba ainda, o rei, que se aquela cidade se reedificar e os muros se restaurarem, eles não pagarão os direitos, os impostos e os pedágios, e assim causarão prejuízo o quê? Ao rei. Cada investida que a igreja faz na Cracolândia e uma vida é salva, isso faz com que o diabo, o rei da maldade, fique furioso. Toda igreja que é plantada, todo missionário que a gente envia, toda vigília que acontece aqui, todo culto de oração às 6:30, tudo que a igreja faz do ponto de vista espiritual, para o crescimento, para buscar a Deus, isso não tem aprovação dos nossos inimigos. Eles estão lutando, tentando nos desanimar, impedir que a gente faça a obra. Outro dia um irmão falou: pastor Arival, essa igreja de Pinheiros não quer orar. Vamos acabar com esse negócio de vigília sexta-feira, vamos botar uma vez só por mês. E eu falo: meu irmão, ainda que venha sozinho para cá, nós vamos perseverar. Nós vamos perseverar. Vocês não sabem os momentos que a gente tem tido aqui em oração, nos cultos, nas vigílias, Deus falando conosco, Deus abençoando, a gente intercedendo por você, pela sua família, pela liderança da igreja, pelos doentes da igreja, e eu tenho certeza que Deus está escutando a nossa oração. E que nós vamos ser desanimados, nós vamos ser criticados. Tudo que a gente for fazer para Deus, para melhorar a igreja, nós seremos criticados. Outro dia tinha um irmão criticando o Conexão com Deus. E ele falava. E eu perguntei para ele: meu irmão, você vem para o Conexão? Ele disse: não. Então está repreendido em nome de Jesus. Porque quem vem não está reclamando. Quem vem não está reclamando. Segunda-feira isso aqui enche de gente que tem sido abençoado. Mais de 2.000 pontos na internet, o fim da pregação, as exposições do pastor Hernandes, muita gente sendo abençoada, salva, transformada, irmãos. Agora Deus faz seus milagres também, porque Deus, nessa crise toda, Deus tem abençoado essa igreja, tem sustentado essa igreja, tem feito com que a obra missionária cresça. E nós estamos construindo essa obra, aí esse prédio, já há 2 meses, já pagamos 7, 8 prestações de R$58 mil por mês. E nós não colocamos a mão num tostão daquele dinheiro que foi vendido o local lá do templo antigo. Porque Deus é fiel. Deus é fiel. E eu quero dizer para você que se você quer se animar, você precisa trabalhar, você precisa ser impactado pela palavra de Deus, e você precisa entender que a obra de Deus se faz em meio a muita oposição. Muita oposição, muita luta. Mas eu quero terminar chamando a sua atenção para o último versículo, que está aí, versículo 5. Versículo 4, vamos ler junto, 4 e 5. Perguntaram-lhe mais: e quais são os nomes dos homens que constroem esse edifício? Porém, os olhos de Deus estavam sobre os anciãos dos judeus, de maneira que não foram obrigados a parar até que o assunto chegasse a Dario e viesse resposta por carta
sobre isso. Quais são os nomes dos homens que constroem esse edifício? Não são os homens que constroem, é Deus que constrói. Não são os nomes, é o nome. O nome pelo qual, ou diante do qual, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é Senhor. E aqui entra o quarto princípio para animar você. Você precisa escutar a palavra de Deus. Você precisa voltar a trabalhar na obra de Deus. Você precisa perseverar, trabalhando, lutando, servindo em meio à oposição. E você precisa confiar. Porque não é você que faz a obra, mas é Deus que faz a obra. Ele faz a obra através de nós. Em nós e apesar de nós. Ele faz a obra. O nosso Deus, Ele não é o Deus que é servido por mãos humanas. Pelo contrário, Ele é o Deus que trabalha para aqueles que nele esperam. O povo que conhece o seu Deus será forte e ativo. Porque não é o povo que trabalha. É Deus que opera em nós, tanto o querer quanto o realizar. Se você está vindo para a igreja de Pinheiros, ouvindo as mensagens, é Deus que está trazendo você. Se nós estamos tendo os recursos para fazer a obra, é Deus que diz através de Ageu, minha é a prata e meu é o ouro. A obra de Deus, ela não é feita pela força humana, é Deus que faz. E eu queria que você entendesse o que está no texto, no versículo 15 do capítulo 6. Acabou-se esta casa, no dia 3º do mês de Adar, no 6º ano do reinado do rei Dario. Preste atenção, aquela obra que Deus começou, Ele concretiza, Ele faz a obra. Agora vamos um pouquinho adiante, para Neemias capítulo 6. Neemias capítulo 6. E eu estou encerrando. Versículo 15 e 16. 6, 15 e 16. Vamos ler juntos? Vamos lá? Acabou-se, pois, o muro aos 25 dias do mês de Elu, em 50. Sucedeu que, ouvindo todos os nossos inimigos, temeram todos os gentios, nossos circunvizinhos, e decaíram muito no seu próprio conceito, porque reconheceram que por intervenção de nosso Deus é que fizemos, amém. É por intervenção de Deus que a obra dele é feita. Jesus disse, sem mim, nada podeis fazer. É Ele que faz tudo. É Ele que nos sustenta, é Ele que nos opera em nós, o querer, o realizar, o efetuar. É Ele que faz tudo, irmãos. Por isso que toda honra, toda glória, seja dada a Ele para sempre e sempre. Amém? Então, por favor, anime-se nessa noite. Sai desse casulo aí de desânimo. Pede o Espírito Santo para libertar você dessas coisas que você está aí dentro de você. Ah, pastor Arival, eu já trabalhei muito, estou muito velho. Tá bom, meu irmão, você está velho, morra logo. Morra. Desocupa. Desocupa, meu irmão. Porque se os nossos dias estão contados, e o Salmo 71 diz, eu quero que o Senhor seja, na minha velhice, o Deus da minha mocidade, até que eu anuncie à presente geração o teu poder e a tua glória. Preste atenção, não é você que morre, é Deus que vem lhe buscar. Então, não existe aposentadoria na igreja. Não existe. Não existe.